A gripe aviária, ou a influenza aviária, é causada pelo vírus influenza, da família de vírus Orthomyxoviridae, e circula pela sociedade há muito tempo. Esse vírus é dividido em 3 gêneros: influenza A, influenza B e influenza C, sendo o tipo A o causador da influenza aviária. A influenza A é dividida em diferentes subtipos que se dão a partir de 2 estruturas presentes na superfície do vírus. São elas as glicoproteínas hemaglutinina e neuraminidase. São conhecidos até agora 16 subtipos de hemaglutininas e 9 subtipos de neuraminidases, podendo ocorrer diversas combinações possíveis, formando diferentes subtipos que podem ser de baixa ou alta patogenicidade, como o H5 e o H7, embora os outros também possam causar doenças com perdas significativas. Visto que usualmente os subtipos de vírus encontrados em uma determinada espécie tendem a se manter circulando nela, dependendo do seu hospedeiro de origem, o vírus se classifica como gripe aviária, gripe suína, gripe humana e outros. Entretanto, o vírus pode sofrer mutações e adquirir capacidade de infectar outras espécies, como por exemplo, o vírus de aves silvestres sofre uma mutação e adquire a capacidade de ser transmitido entre as aves domésticas. Dentre as diferentes espécies que podem ser infectadas pelo vírus da influenza, encontram-se aves domésticas e silvestres, mamíferos marinhos como focas e baleias, ursos polares, seres humanos, felinos, suínos e cachorros, sendo nesses 3 últimos encontrado o vírus H5N1 asiático. O Serviço Nacional de Saúde Agrária, o SENASA, do Peru, recebeu no dia 12 de fevereiro de 2023 a notificação sobre a mortalidade de 4.000 galinhas poedeiras em uma granja no distrito de Pacangá, a 700 quilômetros da capital Lima. Após os testes darem positivo para a influenza aviária subtipo H5, foi realizado quarentena, incineração das aves mortas e abate de outras 23.000 aves que haviam na granja, além da limpeza e desinfecção geral das instalações. Depois da confirmação do surto, o SENASA peruano ativou os protocolos de controle imediato na região, com a implementação de vigilância epidemiológica nas propriedades. O contato das aves domésticas com as aves silvestres é um fator importante para a ocorrência de surtos da doença nas aviculturas comerciais ou domésticas. Além disso, pode ocorrer por meio da criação de múltiplas espécies, introdução do vírus através da movimentação de aves e contato com aves aquáticas migratórias, que são hospedeiros naturais e reservatórios dos vírus da gripe aviária. A transmissão também se dá por contato direto com secreções de aves infectadas, especialmente através de fezes, rações, secreções nasais de aves contaminadas, água contaminada, ovos quebrados ou carcaça de animais mortos. A transmissão de aves para humanos ocorre principalmente através de contato direto com animais infectados, como por exemplo, em mercados de aves vivas, mas é importante ressaltar que a transmissão é rara em humanos, porém casos já foram detectados e relatados. Dentre os sinais clínicos encontrados em aves infectadas estão presentes morte súbita muito acima da normalidade de aves normalmente encontradas nos lotes, podendo ser superior a 60% ou de até 80% a 100%, dependendo da patogenicidade do vírus. Além disso, as aves apresentam problemas respiratórios como tosse, espirros, mucos nas narinas, hemorragia nas partes desprovidas de penas e mucosas, apresentando também sinais clínicos nervosos, tais como o andar cambaleante das aves, devido à falta de coordenação motora, e em aves de postura ocorre a queda anormal de produção de ovos. Já em humanos, os sinais clínicos geralmente apresentados são dor de garganta, febre acima de 38 graus, dor no corpo, mal-estar geral, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca, espirros, secreção nasal, pneumonia e podendo até ocorrer alterações cardíacas. A gripe aviária é considerada uma doença de alta patogenicidade, quando causada pelos subtipos H5 ou H7. Nesses casos, caracteriza-se como uma doença de notificação obrigatória aos órgãos oficiais de controle de saúde animal. Em aviculturas que não seguem o protocolo e testam positivo para a doença, deve haver a criação de barreiras sanitárias, o que impede a comercialização de produtos avícolas para o mercado interno e externo, levando a um enorme prejuízo econômico para esse setor. Como ocorreu nos Estados Unidos, em 2023, teve um aumento do preço do ovo no país devido ao surto de gripe aviária nas granjas, infectando mais de 57 milhões de galinhas. Com a diminuição do número de aves, houve um aumento do valor do produto, levando ao aumento do preço médio de uma dúzia de ovos de $1,50 para mais de $5.
A notificação dos vírus H5 e H7, mesmo em aves silvestres, também deve ocorrer, mas nesses casos não se impõem barreiras comerciais à avicultura, porém servem de alerta de risco para as aves domésticas, especialmente para a cultura comercial. Assim, para proteger suas aves, os proprietários devem não misturar aves de espécies diferentes nos mesmos aviários, cercar os galpões com telas e manter as rações e águas oferecidas na área interna, impedindo assim o contato de aves domésticas com aves de vida silvestre, adquirir aves somente de casas agropecuárias que possuam certificado ou registro junto ao MAPA, não comprando aves ilegalmente e nem transportando sem autorização oficial de trânsito animal. Manter um controle do fluxo de pessoas, somente permitindo o acesso de pessoas que desempenham atividades na granja e, por fim, manter programas adequados de limpeza e desinfecção das instalações. É essencial a adoção de medidas rigorosas de biossegurança das granjas e a adoção de boas práticas de produção, que reduzem os riscos de contato e entrada de aves ou materiais infectados nos variados sistemas de produção. Os casos de surto em outros países demonstram que a prevenção depende em grande parte de monitoramento constante das aves. O MAPA, junto a órgãos estaduais de defesa sanitária, executam várias ações voltadas para o controle da entrada de influenza, entre as quais monitoria periódica de aves comerciais e migratórias, quarentena de todas as aves importadas em instalações portuárias e de aeroportos com biossegurança adequada para a contenção do vírus, controle de trânsito de aves vivas no país, exigindo a certificação do diagnóstico negativo de influenza aviária e doença de Newcastle, controle de comércio de aves vivas e treinamento de médicos veterinários no diagnóstico de suspeita de casos, coleta e envio de material suspeito para o laboratório, metodologias de contenção de surtos e treinamento simulado de ações sobre os focos da doença. No Brasil, até maio de 2023, o vírus da influenza foi registrado apenas em animais silvestres e 3 casos em animais de subsistência, ou seja, aves criadas em quintal, tendo 0 casos em aves comerciais. Os primeiros casos ocorreram em 2 aves marinhas da espécie 30 reis de bando, em Vitória, no litoral do Espírito Santo. Após isso, foi confirmada a presença do vírus em uma 3ª ave migratória da espécie Atobá pardo. A presença do vírus nas aves marinhas não afeta a condição do Brasil como país livre de influenza aviária, de alta patogenicidade, e o comércio internacional se mantém. Até abril de 2024 foram registrados 159 casos em aves silvestres, 3 casos em aves de subsistência e se mantém com 0 casos em aves comerciais. Uma estimativa feita pelo FGV Agro aponta um prejuízo de quase 22 bilhões de reais ao Brasil em caso de um surto de influenza aviária em granjas comerciais. Somente ao agronegócio, o prejuízo seria de 11,8 bilhões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, de janeiro de 2003 a 17 de agosto de 2023, foram registrados 878 casos de infecção humana pelo influenza A, o H5N1, de alta patogenicidade relatados em 23 países. Destes casos, 458 foram fatais, o que representa uma letalidade de 52%. A partir de janeiro de 2022, somente 8 casos foram relatados em humanos, porém nenhum deles foi no Brasil, ou seja, não ocorrem casos de gripe aviária em humanos no país. Conforme o Ministério da Agricultura, a transmissão do vírus da gripe aviária de aves para humanos é rara e geralmente ocorre em famílias que possuem criações de aves. Até hoje não há transmissão de pessoa para pessoa. Em Camboja, houve um relato de infecção de H5N1 em humanos em outubro de 2023, levando à morte de uma criança, aumentando a preocupação da OMS. A notificação pode ser feita presencialmente ou por telefone em qualquer instância local, regional, estadual ou federal do Serviço Veterinário Oficial, ou pode ser feita diretamente através da página do Ministério da Agricultura e Pecuária, que irá encaminhar a notificação imediatamente ao responsável do Serviço Veterinário Oficial no município de localização da suspeita ou doença registrada. Para isso, é importante que a localização do estabelecimento onde se encontram os animais envolvidos na notificação seja a mais precisa possível para possibilitar a investigação. Mas faça sua parte. Caso veja uma ave livre e com sinais clínicos, mantenha a distância e procure entrar em contato com o Ministério da Agricultura. Não manipule nem recolha aves mortas ou moribundas e comunique imediatamente o Serviço Veterinário Oficial sobre a ocorrência de aves com sinais respiratórios, neurológicos, digestivos e inclusive nas aves silvestres.